Boa noite. Os Estados Unidos de Barack Obama trouxeram de volta o nacionalismo econômico. Bento XVI unifica a igreja, mas causa discórdia no mundo. Para a revista Time, os jornais podem sair da crise. No Brasil, Oscar Niemeyer defende que a Brasília não é intocável. O Banco Central divulga as taxas de juros praticadas pelos bancos e Luiz Carlos Brescia Pereira diz que Evo Morales é o nosso último herói. O Ceará foi notícia na mídia pelos índios Anassés, que reivindicam terra que irá para a refinaria da Petrobras. E os frequentadores da Beira-Mar querem fazer uma Copacabana em Fortaleza. E mais, conheça a Índia descrita por Naipaul, Luiz Dumont e Otávio Paz. O documentário Garapa estreia em Berlim e mostra o Ceará como você sempre viu. E no quadro Top News, a gente traz as piores e mais engraçadas frases da semana. Nossos três analistas, todos mestiços e, portanto, índios, Paulo Linhares, Luiz Eduardo Fontinelli Barros e Valmir Lopes, nos acompanham nesta transatlântica viagem. Valmir disse que é descendente de holandês, não de índio. Depois da crise, vem o nacionalismo econômico. Com o desemprego nas alturas, Barack Obama inicia a era de protecionismo. As outras nações avisam que vão revidar. É mais uma reedição do velho debate entre nacionalismo e internacionalismo. Ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, dizem que a rodada Doha será destravada até o fim do ano. O mundo está assim. O que se diz num dia não se confirma. E o que se confirma, não se diz. E Luiz Eduardo, a capa da The Economist é justamente falando que nós temos o retorno do nacionalismo econômico. O Obama está inaugurando uma nova era de nacionalismo econômico mesmo? Não, eu diria mais que está renovando uma nova era de miopia econômica, porque isso não é nacionalismo, isso aí é miopia, porque na verdade todas as vezes que você pratica esse tipo de protecionismo, vira ao contrário contra ele. Então, agora exigir que sejam usados os carros, o ferro, um material americano, quer dizer, isso vai só simplesmente criar um antagonismo nos outros países que vai acabar vindo contra os Estados Unidos. É por isso que eu digo, isso não é nacionalismo não, isso é miopia. Paulo, não é nacionalismo não? O mundo agora não vai ficar mais nacionalista? Todos os países vão querer se proteger a indústria nacional? Não, há esse pontapé inicial americano, uma resposta da comunidade europeia. A questão americana é que o Obama foi eleito pelos sindicatos. Os sindicatos têm uma base de trabalhadores que estão perdendo emprego porque tem um chinesinho ganhando $1 por dia e estão pressionando o Obama, e o Obama deu a primeira sinalização que ia atender algumas pressões sindicais. Mas pode ser um tiro no pé dele e pode gerar um tiroteio que, paradoxalmente, fará que a rodada de Doha ande. Porque se houver um impasse que está se prevendo tem economista dizendo que pode ter um impasse dentro de 3 meses, de uma gravidade, porque um fechamento dos 3 núcleos, China, a China que não tem interesse, o chinesinho já apareceu aí, o embaixador, o ministro das Relações Exteriores, dizendo, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Quer dizer, a China, o Brasil, a Índia, são os países que têm menos interesse nisso. Mas os Estados Unidos, Valmir, diante do desespero, é capaz de tudo. Paulo, isso é miopia, eu estou dizendo miopia para não dizer burrice, ok? Por quê? Se ele começar a trocar o produto chinês pelo americano, o impacto da inflação americana vai ser brutal, vai ser gigantesco. Como diria o Fausto Nilo naquela música gravada por Nubia Lafayette, o desespero é um gás, pode fazer qualquer coisa. Valmir, o Marx diz no manifesto do Partido Comunista que o capital não tem fronteiras não tem nacionalidade não. Mas não foi isso, essa não foi a história do século XX.
Não, quando ele estava se referindo a isso, está se falando especificamente do movimento do capital, da expansão do capitalismo. Agora, o que ocorreu foi um segundo movimento de constituição das nacionalidades, fortalecimento do sistema político, que faz com que o governante tenha que atender o seu eleitorado nacional, né? O que não me admirará muito, que o mundo, na verdade, caminhe com essa crise, por exemplo, para posições nacionais, né? Nacionalistas, na verdade, que o Luiz Eduardo chama de miopia, é a estupidez nacionalista, né? O governo Lula é famoso por essa coisa, ele fica falando, não sei se vocês lembram da entrevista famosa dele na França, defendendo o sistema francês, elogiando o sistema francês, porque eles protegiam os camponeses franceses, né? E a gente vive aqui dizendo, não é bem assim, somos favoráveis ao livre comércio, mas acho que nesse momento, a tendência, vejo que recentemente o ministro espanhol disse que trocassem os seus produtos importados por um espanhol, né? Então a tendência será dos países, de alguma forma, tentar se proteger a partir desse discurso nacionalista, o que é um temor. Esse cara eu só lembrei que o Lula não está em todo lugar, mas o problema é que ele tem esse discurso dúbio. Mas o mais importante colocar para as pessoas é que isso é só discurso, porque na prática ele não consegue viabilizar, porque as pessoas compraram da China é porque é mais barato, não é porque... Bom, estão precisando, não sei. A pressão política é grande. É grande, que não é bem assim, não. O bolso não aguenta. Ninguém consegue falar mais do que o bolso. A taxa de desemprego nos Estados Unidos chegou aos piores níveis. A Espanha já está em 14, estão dizendo que vai ir para mais de 25. Dudu, o que a crise mostrou, é uma coisa que há tempo você vem dizendo, é que não se pode fazer uma leitura econômica pura da questão. Você tem que ter uma leitura de economia política. Paulo. É uma questão política. Se há uma pressão sindical no momento de desespero no Aí país ele como fala um Estados discurso, Unidos... a prática não muda, ele faz só o discurso. Vamos igual ver. o Lula, o pacto do Lula. Igual o pacto do Lula. É o pacto do Lula, que não serve para nada, junta um Não, bocado serve de pra coisa, para ele muita não coisa. existe. Ele pega as O Valmir coisas... Não, tá o bom. Valmir está totalmente contra o Lula. Mas